Então, vou dar início às nossas conversas da tarde de hoje. Já estive com o César aí pela manhã, então estamos sintonizados. E eu tenho que confessar, não sei se César mas eu sou um psicólogo chorão, sabe? E eu estava lembrando naquela última música de muitos anos atrás, quando eu estava no Miapinho, né, em que a gente estava lá na sede, tomando... Tinha um dia que era o banho de piscina, que era uma piscina de plástico, com 20 crianças dentro, que não ficava nem um pingo d'água mais. Mas o MIEP, para mim, é algo que emociona, é algo que eu tenho uma relação muito profunda, e eu espero que você acredite que sim, sente também isso junto conosco. E a ideia nessa tarde é nós fazermos um bate-papo. Eu trouxe uns slides só para a gente ter algumas orientações, mas já que estamos aqui em poucos encarnados, que a gente possa fazer algo mais dialogado, que vocês possam falar, que vocês possam conversar, porque acredito que o tema da evangelização é um tema importantíssimo e que tem também criado muitas discussões dentro do movimento espírita. Né? Acredito que hoje na mesa redonda com o Haroldo, com Denise, já foi suscitada a questão sobre a evangelização dos jovens, sobre a diminuição das juventudes nas casas espíritas, que não é um movimento só que nós percebemos aqui em Campina Grande, na Paraíba, mas em todo o Brasil. Então, precisamos discutir sobre isso, né? Precisamos discutir sobre o trabalho que tem sido feito. E aqui a ideia é justamente de nós não nos atermos à ideia da evangelização apenas como um setor de trabalho dentro da casa espírita. Se fosse assim, nós não poderíamos evangelizar nas praças, nós não poderíamos evangelizar na rua, nós não poderíamos evangelizar no trânsito, no metrô, enfim. Então, é trabalho nosso ampliar a noção que nós temos de evangelização como uma atividade que leva, né, o evangelho para todos. Mas aqui, especificamente, a nossa ideia é de trazer um pouco essa discussão sobre a evangelização na infância e na juventude. Né? Quantos aqui estão envolvidos diretamente com a atividade de evangelização na casa espírita? Tá. Então... gostaria também de compartilhar as experiências com vocês. Hoje eu não estou diretamente ligado à atividade de evangelização infanto-juvenil, mas já estive durante um tempo e acredito que nós precisamos aí dar prosseguimento a essa atividade tão importante. Eu aponto para cá, né? Oi. Então, acho que a primeira coisa que é importante nós nos questionarmos é de que infância nós estamos falando. Nós estamos falando de evangelização infantil para as crianças do século XIX, na época que Allan Kardec organizou a codificação espírita. Nós estamos falando de evangelização no século XXI. Com crianças e jovens marcados pelo nosso tempo, apesar de também trazerem essas marcas aí de outras existências. E a nossa ideia é de tentar entender em que momento surgiu a necessidade de nós instituirmos uma atividade de evangelização espírita. Porque na história da humanidade, a ideia de educar as crianças nem sempre esteve presente. A gente acha, né, que essa ideia dos pais preocupados em criar o filho, em educar o filho, né, em colocar na evangelização, em levar para a catequese, né, em dar os direcionamentos morais, não são ideias tão antigas assim. São ideias até um pouco recentes, como estamos falando no Ocidente. E se a gente for ver na Idade Média, a ideia de criança que se tinha era que a criança era um adulto em miniatura. Né? Então, as representações nas pinturas, na arte, era essa ideia de que a criança era um adulto em miniatura e dentro dela já existia ali todas as disposições para ser adulto, mas ela ainda não tinha capacidade e condição de ser.
E era nessa época em que as crianças não eram criadas diretamente pelos seus pais, geralmente eram as da nobreza principalmente, entregues às amas, entregues às empregadas, que iriam ali fazer parte da educação, e também aos tutores que dariam a educação formal das letras, na filosofia, nas artes. Mas quando a gente passa um pouco na história da humanidade, esse período, a gente chega no iluminismo ali por volta do século XVII, que vai nos apresentar uma outra visão sobre a infância. E é no século XVII que a Igreja Católica começa a fortalecer o seu movimento de educação das crianças, e também os filósofos ali no Iluminismo começam a aflorar suas ideias. E tem um filósofo muito conhecido que é o John Locke, que ele vai dizer que a criança não é um adulto em miniatura. A criança não nasce com as suas disposições já prontas. A criança é uma tábula rasa, a criança é um papel em branco, em que é responsabilidade dos adultos escrever e marcar, né, com a educação, os destinos daquele ser ali. Mas é interessante a gente se questionar, e qual é a visão de educação que o Espiritismo nos traz? Porque para o Espiritismo a criança não é nem um adulto em miniatura, nem uma tábula rasa. É um espírito em evolução que traz já de existências pregressas uma bagagem, né, moral, uma bagagem intelectual, e que precisa retornar ao ciclo da infância com um objetivo. Então, que a gente naturaliza como um momento que faz parte do desenvolvimento, e que todos que reencarnamos aqui na Terra passamos por esse momento, que é o momento da infância. Para o Espiritismo, não é apenas uma mera convenção da criação de Deus, mas é um momento que tem objetivos específicos, é um momento que tem necessidades específicas. É tanto que tem uma entrevista espiritual muito interessante na Revista Espírita do ano de 1858, com o espírito de Bernard Palissy, que era um oleiro do século XVII, e ele morava em Júpiter, e ele veio dar essa comunicação, que foi uma comunicação conduzida por Allan Kardec. E Allan Kardec questiona sobre como era a infância em Júpiter, né? E o Espírito nos responde que, primeiro, a duração da vida em Júpiter, que era um planeta muito mais evoluído do que o nosso, um mundo feliz, era uma vida muito mais longa do que a nossa. Se a gente pensa que a nossa vida dura em média, aí, reencarnados aqui na Terra, 60 a 80 anos, lá a vida é de 4, 5 séculos, equivalente aqui à Terra. Mas a infância, ao invés de aumentar com o tempo de vida aumentado, ela diminui. Ele diz que o tempo de infância em Júpiter equivale a alguns meses aqui na Terra. Então a gente vê que existem necessidades, a infância cumpre funções diferentes de acordo com o nível de evolução dos espíritos. Então, num planeta mais evoluído, nós temos uma infância menor. E se nós temos uma infância menor, é porque ela cumpre esse objetivo na encarnação. E é muito interessante que Allan Kardec, ele escolhe uma seção do Livro dos Espíritos apenas para questionar sobre a infância. E na pergunta de número 383, ele questiona qual, para o espírito reencarnante, a utilidade de passar pelo estado da infância. E os espíritos respondem: encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe. Eu deixei essa parte grifada aqui, porque depois eu queria trazer uma discussão que eu acho que é muito interessante, porque a gente acredita que ainda a criança é essa tábula rasa, que segue tudo que nós ditamos, que faz tudo que nós queremos, que repete tudo que nós fazemos, e as coisas não são tão simples assim. Eu atendo crianças, principalmente no meu consultório, e os pais chegam com essa queixa, né? Mas ele não me obedece, mas ele não faz o que eu peço, mas ele não quer seguir as diretrizes que eu determino. E aí é que a gente vai começar a considerar, não posso dizer para o pai:
Você não está lidando com a criança, você está lidando com o espírito imortal. Não posso dizer isso no meu consultório, mas aqui eu posso, né? Então a gente tem que começar a partir da premissa de que a evangelização infantil não é uma maneira de domesticar as crianças para que elas ajam da maneira que nós esperamos. As crianças têm quereres, têm ideias, têm opiniões, e nem sempre, e às vezes elas nos questionam sobre isso, né? E às vezes a gente acredita que a evangelização é esse lugar de domesticação, e tem pais que vão, mas meu filho está indo para a evangelização e ele não muda, e ele não faz nada de diferente. Deus coloca a gente na evangelização das reencarnações há tantos séculos, e a gente tem tanta dificuldade para mudar. Então não é porque o Espírito tem as suas resistências que nós não devamos empreender o ato da evangelização e da educação. Mas o Espírito é mais acessível. Não é que ele vá apenas reproduzir aquilo que nós passamos para eles, mas o Espírito na infância está mais aberto, está mais acessível. As impressões que são capazes de lhe auxiliarem o adiantamento, para que devem contribuir os incumbidos de educá-los. Então, existe aí um objetivo, existe aí uma missão, existe aí um direcionamento. E eu me recordo da breve passagem que eu fiz pela evangelização infantil, e nós evangelizávamos um grupo de pessoas em vulnerabilidade social. E era sempre muito interessante a dinâmica, porque eles viviam situações muito diferentes das que eu vivia na minha juventude, né? Até que chegou um dia que eu entrei na nossa casa espírita e estava ali no momento inicial, organizando algumas coisas, e eu evangelizava a turma dos 3 e 4 anos. E chegou um menininho para mim e disse: tio, meu pai foi preso. E ele falou isso assim, numa inocência, porque ele não demonstrava estar angustiado, ele não chorou, ele não fez nada, ele só falou sobre isso, que o pai dele tinha sido preso, e eu fui perguntar para ele o que tinha acontecido, se ele sabia, se a mãe dele tinha conversado com ele sobre. E ali foi como eu comecei a perceber realmente que a importância da evangelização na vida desses espíritos. Porque o nosso objetivo, como eu falei, não é de domesticar espíritos, mas de oferecer a esses espíritos novas possibilidades de olhar para a vida. De entender que os conflitos que eles passam, que se iniciam desde a infância, né? Todos nós aqui tivemos as nossas questões enquanto crianças, trazemos elas até hoje na vida adulta, né? Então é de oferecer a esses espíritos possibilidades de olhar para a vida de maneiras diferentes. Possibilidades. Não é que a gente vai conseguir salvar o mundo e doutrinar e evangelizar todos os espíritos, mas é algo que a gente precisa entender a profundidade e a importância disso. Porque às vezes na casa espírita a evangelização se torna algo à parte, né? Algo que as crianças não têm protagonismo. Eu já vi muitas vezes evangelizadores de crianças muito pequenas, 3, 4 e 5 anos, em cadeiras enfileiradas como uma sala de aula super tradicional. Como é que isso funciona, né? A gente tem que pensar que a evangelização precisa ser esse lugar de conquista do espírito pelo sentimento, primeiramente. Depois a gente fala dos conteúdos, a gente tem que falar de vivência, a gente tem que falar de sentimento, a gente tem que oferecer a eles essas possibilidades, e não só as crianças, aos jovens também, né? De entender o momento em que eles passam e de oferecer esse lugar. Eu não podia resolver a situação do pai que tinha sido preso. Eu poderia oferecer acolhimento e o Espiritismo poderia oferecer esclarecimento. É isso que se busca na evangelização infantil. É acolhimento e esclarecimento. Mas já que nós não estamos falando só de infância, e como Allan Kardec também é muito preciso aí nos seus questionamentos, na pergunta de número 585, ele questiona sobre aquele momento especial na vida do espírito em que ele transita
da infância para a adolescência. Que fica aquele momento assim, terrível, né? Não quer falar com ninguém, não quer ir para a evangelização, não quer ir para a palestra, só responde, só questiona. E Allan Kardec questiona, né? Que é que determina a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente a sair da adolescência? É que o espírito se modifica? Ao que os espíritos respondem. É que o espírito retoma a natureza que lhe é própria. Então nós não estamos lidando com essas folhinhas em branco, né? O espírito retoma a natureza que lhe é própria. Então é como se fosse assim, fosse um encontro das marés, né? De um lado nós temos essas novas impressões da infância, esses novos ensinamentos que nós recebemos, todo esse movimento que os nossos pais estão fazendo para empreender uma educação, e do outro essa enxurrada das vivências passadas que nós temos enquanto espírito. E é aqui que os espíritos dizem que o espírito não se modifica. Ele só traz à tona outras questões, né? Outros apontamentos que a gente ainda não estava conseguindo perceber. Então, a ideia de trazer essas passagens aqui no dia de hoje era justamente para a gente dialogar sobre isso, sobre como a partir da visão espírita nós podemos oferecer possibilidades de evangelização para as crianças e adolescentes. Como? Nós não podemos esperar que os nossos jovens se sentem assim bem tranquilamente, concentradíssimos, né? E que consigam assimilar todas as complexidades da vida que eles estão passando e todos os ensinamentos da doutrina espírita. Eles precisam de vivência, eles precisam de ação. E eu acho que isso eu agradeço as minhas evangelizações que eu passei aí na vida, porque para mim as evangelizações sempre foram sinônimos de prática. Então eu tinha uma evangelização da juventude que uma vez no mês nós tínhamos que preparar e servir a sopa aos idosos que iam aos sábados naquela casa espírita tomar sua sopa. Era responsabilidade nossa, né? Nós tínhamos a responsabilidade, eu estava lembrando também de que chegava um determinado momento da juventude em que alguns já eram selecionados para serem os evangelizadores. E ali, como também certos exemplos, entre aspas, para aqueles outros jovens que ali estavam, eles eram evangelizadores, eles participavam do planejamento, eles davam suas aulas de evangelização. A gente tinha os nossos encontros anuais ou semestrais que juntava aí a juventude de todas as casas e a gente fazia aquela festa, aquela alegria. E eu tenho percebido o quanto isso tem se perdido. O quanto nós temos exigido cada vez mais que os nossos jovens estejam assim, né? E a gente perde uma etapa tão importante, e a gente perde o interesse de tantos jovens. E às vezes só para a gente finalizar, alguns pais encaram a evangelização como uma escola. Joga o menino lá, é responsabilidade da evangelização doutrinar aquela criança para que ele chegue uma cedo em casa, muito bem educado e muito bem evangelizado, mas os pais não fazem a sua parte, né? Ontem eu tive uma conversa com um evangelizador de uma das casas espíritas aqui em Campinas, e ele contou-se muito frustrado de uma situação que tinha acontecido com ele, que o jovem havia se escalado para uma atividade, não foi algo de surpresa, estava marcado. Outro também havia se escalado para a mesma atividade, era uma atividade dupla. Um precisou faltar e esse também faltou. E ele não entendeu por que faltou. E aí ligou para a mãe desse jovem e disse assim: por que fulano faltou? Aí ela disse: é porque ele estava em casa jogando videogame e eu não queria atrapalhar ele. Está nesse nível. Então, assim, claro que nós não generalizamos, mas é chocante a gente escutar isso. Quer dizer que o pai não coloca para o seu filho a necessidade dele assumir uma responsabilidade que ele tinha assumido. Nem foi algo que não foi de última hora, foi algo que estava agendado, foi um compromisso que estava ali.
Então, se a evangelização é uma responsabilidade de todos, como tem um título, a evangelização não é só responsabilidade do evangelizador, da casa espírita. Se é aquele provérbio africano, né? Precisa uma aldeia para educar uma criança. Para evangelizar uma criança, para evangelizar o jovem, é preciso um agrupamento. Se os pais, se o jovem vê algo na evangelização, na casa espírita, e os pais não fazem o esforço de tentar aplicar aquilo em casa, minimamente falando, às vezes é o caminho para que aquele jovem se perca. Então é uma via de mão dupla, a gente precisa se dar as mãos, por isso que eu acho que é importante a gente ter grupos de pais também. Além das evangelizações, grupos de pais são super importantes. Então são essas provocações que eu gostaria de trazer nessa tarde, para a gente começar o nosso papo. Boa tarde. É uma alegria estar aqui com vocês, mais uma vez na companhia do Enio, com quem já trabalhei de manhã, junto ao MIEP Jovem. Depois estive no MIEPinho, só não fui no Baby ainda. Mas eu tenho até receio de falar, porque sempre tem alguém escondido que acaba nos fisgando, e daqui a pouco deve ter o MIEP dos desencarnados também, e vão marcar alguma atividade durante o sono. Então, agradecer a possibilidade de voltar a Campina Grande pela terceira vez aqui no MIEP. Agradecer as palavras do amigo querido que Oscar é, e de tantas outras pessoas que nós aprendemos a admirar e a querer bem nessa cidade, nesse estado. E eu quero começar então, para irmos alinhando as nossas mútuas provocações que nos ajudam a pensar, refletir, construir, desconstruir conceitos e olhares. Eu quero começar contando duas histórias que ocorreram comigo e com os meus filhos, considerando que os pais são os primeiros evangelizadores dos filhos, ou pelo menos deveriam ser, sobretudo pais que têm algum conhecimento do espiritualismo, do espiritismo, alguma noção religiosa, tendo em vista tudo que a gente deseja que o filho ou a filha mais tarde consiga realizar, alcançar. Então eu me lembro que o filho mais velho, o Pedro, houve uma mudança na professora que abria o portão. Ficava sempre uma professora no portão da escola para receber as crianças, dar bom dia, dar boa tarde, receber das mãos dos pais e, na hora da saída, entregar essas crianças na educação infantil. E de um ano para o outro, mudou a professora. Antes era uma professora morena e passou a ser uma professora loira. É óbvio que esse detalhe, quem percebeu, fui eu, com a minha malícia, com a minha cabeça de adulto. E colocando o Pedro no banco de trás, na cadeirinha, olhando pelo retrovisor, dirigindo. E aí, filho, você está bem? Como é que foi hoje? Como é que não foi? E perguntei para ele, você percebeu, filho, que mudou a professora que abriu o portão? E ele, não percebi não, papai. Falei, pois é, era a tia fulana, agora é a tia Beltrana. E aí eu indaguei a ele, filho, qual das duas você acha mais bonita? É óbvio que a minha esposa não estava sabendo dessa pergunta que eu estava dirigindo ao meu filho. Mais tarde, ela ficou sabendo. É a tia fulana, é a tia Beltrana. E ele então me deu uma resposta que me fez pensar o quanto eu ainda precisava ser evangelizado. Ele disse assim, papai, eu acho que não é uma nem a outra. Falei, então quem é mais bonita? Para mim, mais bonita é
a tia Eunice. Tia Eunice é diretora da escola, uma senhora. Eu falei, a tia Eunice, dirigindo e conversando com ele pelo retrovisor. Falei, mas por que a tia Eunice é a mais bonita? Porque quando a gente cai, pai, e machuca, e sai sangue, é a tia Eunice que leva a gente para fazer curativo. Então eu acho que ela é a mais bonita. E eu tomei um soco na boca do estômago e uma chacoalhada, como se meu filho estivesse dizendo, olha para dentro, não olha para fora. O mais importante é aquilo que a traça não come, que a ferrugem não corrói. Pois bem, não satisfeito, recebi uma segunda lição do filho mais novo, levando para uma pequena ronda para distribuir pães para as pessoas que estão em situação de rua, ele e a prima, a Gabriela, prima do filho mais novo. Então fomos, distribuímos os pães, uma atividade vivencial, uma atitude prática de evangelização, se assim podemos dizer. E aí voltamos para casa, e eles contando para minha cunhada, contando para minha esposa. Só que num determinado momento, o filho então faz a seguinte pergunta para mim, pai, por que lá na distribuição dos pães, você não conversou com nenhum dos moradores de rua? Você só entregou o pão. E aí, meu Deus, eu que achava que era a reencarnação de São Francisco de Assis, como é que esse menino me faz essa pergunta? Isso passou na minha cabeça. E ele estava com toda a razão. A entrega do pão era quase um desencargo de consciência. Era um bater de cartão, era uma assinatura de ponto, para tentar, de alguma forma, ficar bem na fita com a minha própria consciência. Esses dois episódios me fizeram pensar que eles ficam muito mais, os filhos, os evangelizandos, com o que nós fazemos do que com o que nós falamos. E para evangelizar é preciso que a gente siga nos auto-evangelizando. Tarefa que não é fácil, não é rápida, e que não pode ser rasa, superficial. A infância é uma fase de repouso. E por que de repouso? Porque o espírito vem em tese de 2 traumas. O primeiro desses traumas, entre aspas, seria a redução do corpo perispiritual para que haja todo aquele processo de ligação, de acoplamento do espírito com seu perispírito ao embrião que vai se desenvolver. O segundo trauma seria o parto, porque ainda não temos espalhado pelo mundo o parto humanizado. Os partos ainda são, e quantas histórias nós conhecemos de gestantes que sofreram agressões por um parto nada humanizado. É uma fase também de ocultamento, porque aquilo que vai aflorar na adolescência, como ele colocou aí, lembrando o Livro dos Espíritos, está oculto, está latente. Mas é também uma fase de afloramento, porque ao chegar na adolescência, o que estava guardado surge com intensidade, de forma pujante, de forma ostensiva. É uma fase de transição, porque o espírito está transitando da vida espiritual para a vida física. E essa transição não se completa com o nascimento, com o parto. Nós aprendemos que ela vai se dando ao longo dessas diferentes fases do desenvolvimento infanto-juvenil. Mas é também uma transição nas próprias fases do desenvolvimento infanto-juvenil. Então nós vemos que
para entender e dar conta disso, nós precisamos seguir estudando. Mas aí temos que questionar: devemos continuar sendo tão conteudistas na evangelização infanto-juvenil? Até que ponto a nossa evangelização acaba sendo uma reprodução de alguns outros modelos religiosos, perdendo de vista aquilo que Joana de Ângeles, numa separata do Reformador, há muitos anos, pela psicografia de Divaldo Franco, vem e responde a inúmeras questões que lhe são propostas. Ela, Dr. Bezerra de Menezes, Viana de Carvalho, o espírito que inspira Divaldo nas suas conferências. E Joana vai nos falar da evangelização enquanto uma tarefa de autoiluminação. E Emmanuel, em algumas questões de O Consolador, também vai nos falar da evangelização como uma tarefa de autoiluminação. As nossas práticas, a metodologia que temos utilizado, os fins que perseguimos, porque nós ainda encontramos casas espíritas que, de uma forma muito reducionista, Enio, dizem que a finalidade precípua da evangelização infanto-juvenil é formar trabalhadores para a casa e para o movimento espírita. Me parece uma visão muito pobre, muito rasteira. Se isso acontecer, ok, maravilhoso, que bom. Mas se isso não acontecer, e ali estiver se contribuindo para a formação do homem de bem, do aristocrata, intelecto moral, como nos fala Allan Kardec em Obras Póstumas, a tarefa foi bem cumprida. Não é o retorno dele para a casa espírita que vai estabelecer como padrão de qualidade se essa evangelização foi ou não boa, eficiente, eficaz. Pode ser até um indicador, mas não é o único. E não me parece que seja o principal, o mais importante. Mas para ajudar uma criança, um jovem, um espírito reencarnado a se autoiluminar, é preciso que nós estejamos imbuídos deste processo de autoiluminação. Durante muitos anos, a FEB deflagrou uma campanha, Federação Espírita Brasileira, com o seguinte lema: a evangelização salva. Mas se nós formos pegar o sentido da palavra salva, voltamos a Emmanuel, que também no Consolador coloca salvação sob a ótica espírita como sinônimo de iluminação. Então a evangelização ilumina, e cabe àquele que recebeu essa luz prosseguir com esse trabalho. Mas se eu olho para a evangelização como a hora em que eu vou poder me distrair, vou poder descansar, porque essas pestes não estarão mais dentro de casa, se eu transfiro para a evangelização e para os evangelizadores a tarefa de contribuir para a iluminação, para a percepção dos princípios do Evangelho, se eu transfiro, terceirizo e me eximo dessa responsabilidade como pai, como mãe, alguma coisa está errada. Então, evangelizar me parece que dá trabalho. Evangelizar-se dá mais trabalho ainda. Mas ninguém disse que a gente tem que fazer isso no curto espaço de uma única reencarnação. Pegando as palavras de Bezerra de Menezes, quando se refere à unificação, e parafraseando o Dr. Bezerra, quando ele diz que a unificação é urgente, mas não é apressada. Eu diria que a evangelização tem caráter de urgência,
mas não pode ser feita a toque de caixa, de qualquer maneira, para se cumprir um cronograma. Porque às vezes a gente entra nessa visão muito conteudista. César, você tem alguma coisa contra o conteúdo? Nada. Eu tenho contra essa visão, não sou a favor, de que a gente tem que enxertar conteúdo ali o tempo inteiro, como se fosse aqueles remédios de antigamente, que se punha na colher, e a mãe e o pai diziam, abre a boca, agora toma, engole. Quando a gente poderia continuar ou iniciar uma problematização. Quantas coisas nós aprendemos na escola, e temos aqui educadores e pessoas que formam educadores, que nós hoje não lembramos mais. Qual a utilidade desses conteúdos? E fazendo uma analogia, será que existem conteúdos também na evangelização que carecem de relevância? Então são algumas provocações que nós trazemos, e eu quero, para fechar essa primeira parte também, lembrar aqui do livro O Consolador, da pergunta 237, quando Emmanuel faz uma distinção entre doutrinar e evangelizar. Porque existem trabalhos de evangelização que são eminentemente de uma doutrinação. Essa coisa de incutir conteúdo, e não de problematizar, e não de respeitar o ritmo de aprendizagem de cada um. É um movimento muito mais de fora para dentro do que de dentro para fora. E não estamos aqui condenando os trabalhos de evangelização, porque nós desejamos que esses trabalhos prossigam, mas prossigam com mais qualidade. E sabemos que nenhum de nós é profissional, e até temos que ter cuidado com essa expressão, porque senão viraremos profissionais religiosos. E não é essa a proposta do Espiritismo junto a nós. Quando o Espírito Alcione, nesse romance fantástico que merece ser lido e relido muitas vezes, o livro Renúncia, recordando o padre Damiano, nos diz que é preciso nos tornarmos sacerdotes da nossa própria iluminação. Que temos os ministros religiosos, no nosso caso, temos os médiuns, temos os expositores, os escritores, mas um bom trabalho de evangelização visando a autoiluminação, ele precisa considerar a necessidade dessa criança, desse jovem, desse espírito reencarnado, pensar com a própria cabeça, se emancipar, ter uma postura de maior autonomia no exercício do seu livre-arbítrio, o que implica num amadurecimento espiritual. Então, para nos tornarmos sacerdotes da nossa própria iluminação e desenvolvermos um autogoverno, lembrando sempre que para que tenhamos uma disciplina interna, ainda precisamos de disciplina externa. Kardec perguntou se nós poderíamos nos reger só pelas leis naturais que estão na nossa consciência, e os espíritos responderam que um dia será assim, mas por hora a gente ainda precisa do que está fora. E quem nos diz que a criança precisa da disciplina de fora é Paulo Freire, num de seus livros. Temos aqui um especialista nesse autor, até que ela estruture a disciplina interna e seja capaz de ser um sacerdote ou uma sacerdotisa da sua própria iluminação. Então Emmanuel distingue doutrinar de evangelizar. Eu não sei se você vai entender a minha letra, porque ela é meio garranchada, mas eu quero
dividir aqui com você a diferença entre doutrinar e evangelizar. Eu vou ler o doutrinar, tá bom? E vou deixar o que é mais palatável, que é o evangelizar para você. Questão 237. Doutrinar é o conhecimento intelectual. Evangelizar é a luz do amor no íntimo. Doutrinar é a gente focar quase que exclusivamente nas leituras de livros, de apostilas, de textos. E evangelizar é vibrar e sentir com o Cristo. Estou morrendo de inveja do Enio. Doutrinar é vermos o doutrinador como canal dos ensinamentos. Essa aqui Evangelizar é tomar a figura do evangelizador como receptáculo da verdade e aquele que considera as necessidades de outrem. Doutrinar é convencer e instruir. No doutrinar, nós estamos interessados na salvação. E evangelizar é educar, e o princípio final é a iluminação. Percebem, gente? Isso tudo que nós estamos falando aqui dá margem para um seminário, para um encontro de dia inteiro, dá pano para manga. E aí cabe então, como pergunta, como questionamento para fechar essa minha primeira participação, a seguinte indagação: temos sido mais doutrinadores ou evangelizadores? Instrutores ou educadores? Aonde a gente se situa? César, e além de um e de outro, tem alguém aí que está no meio termo, no meio do caminho? Perfeitamente. E podemos aperfeiçoar, aprimorar? Com toda certeza. Agora, o evangelizador que faz da frequência a exceção e da falta a regra, fica difícil. E sonho com um dia em que a evangelização infanto-juvenil terá nas casas e no movimento espírita a mesma importância que se tem a mediunidade e os trabalhos mediúnicos, ou os trabalhos assistenciais. Porque ainda não alcançamos esse patamar. Um encontro de formação e de capacitação de evangelizadores ainda não tem, no nosso movimento, a mesma adesão que um encontro para estudar a mediunidade, para se falar de oratória, para se falar de trabalhos assistenciais. A visão que ainda predomina em muitos espaços do nosso movimento é uma visão muito jurídica, e aí falo não sendo um advogado e uma pessoa que tenha conhecimento das leis. O que eu quero dizer com jurídica? Aqui, na minha compreensão meio torta. Jurídica no sentido de que ainda trabalhamos muito com culpa. Não fazemos isso, nos sentimos culpados. Se não fazemos como deveríamos fazer, culpa. E culpa implica em sentença, em penitência. Temos um segundo modelo que graça também no nosso movimento, que é o modelo contábil. E eu tenho muitas dívidas. O meu carnê é como aquele das Casas Bahia, ou como aquele dos carros que a gente compra a prestação a perder de vista. Então é um modelo contábil, a gente trabalha com débito e crédito, ônus e bônus. Esses modelos têm sua serventia e seu valor para pensarmos determinadas questões. Mas, a meu ver, o modelo, o padrão, o paradigma que melhor se assenta e nos ajuda a pensar na proposta do Cristo para nós, na proposta do Espiritismo, é o modelo pedagógico. Sem essa visão pedagógica, continuaremos tendo uma visão muito mais de doutrinação do que de evangelização.
Alguém tem alguma pergunta para Enio ou para César? Oscar, se quiser vir aqui, por favor. Primeiro, reconhecer o bom trabalho dos expositores que aqui estão nos estimulando a aceitar a evangelização como uma tarefa muito séria, né? A sair dessa esfera da improvisação, da falta de compromisso. Então, ambos deixaram muito claro para nós, né, a importância do Espírito passar na infância e de cada um se realizar como evangelizador. Até porque a primeira campanha de evangelização começou com Jesus. Vocês lembram? Os apóstolos, quando viram a criançada, para lá, menino, para lá. E Jesus, deixai vir a mim os pequeninos. Então, Jesus é um evangelizador. A gente faz uma imitação de Jesus quando está no trabalho de evangelização. César, com muita sensibilidade, lembrou Emmanuel na obra, o último romance dele, por o Chico Xavier, que é Renúncia. E se observarmos no prefácio, a voz principal é da personagem Alcione menininha. Padre Damiano, ela fala das estrelas e das areias, na areia, não é isso? É um prefácio bem curto, mas a gente chora já de entrada, né? Nem de saída, de entrada. Então, um texto que ali... E o Padre Damiano é o mesmo Emmanuel que César agora há pouco mostra que é o autor de O Consolador. Esse Emmanuel também, ele é um catequista de indígenas. Está lá, né? Ele foi o Padre Manuel da Nóbrega. Então, é alguém que tem há várias reencarnações, um manejo pedagógico muito bom, com os mais simples, com as crianças. Então, a gente, quando escuta Emmanuel, esse contraste tão bem construído e lido por Enio e por César, entre doutrinar e evangelizar, até porque, por uma perspectiva reencarnacionista, nós já doutrinamos em muitas reencarnações. Nós fizemos muita catequese troncha, digamos assim, né? E agora, como espíritas, talvez seja a primeira reencarnação que está voltando às letras do Evangelho com a perspectiva pedagógica, até também científica. Mas a minha questão é a seguinte, eu fiz esse preâmbulo todo porque as falas foram muito ricas. A gente percebe o seguinte, as crianças de hoje não são aquelas crianças de Cecília Rocha dos anos 70, entende? As crianças de hoje são apimentadas, algumas, e são normalmente muito ansiosas, porque a sociedade está adoecida, e as crianças também, né? E aí a gente pergunta a César e também a Enio, qual a importância de também trabalharmos umas coisas mais posturais, socioemocionais, como, por exemplo, a meditação e o relaxamento na evangelização infantil. Eu acho que em relação à meditação, o César fala melhor do que eu. Mas eu acho que a gente, quando fala de infância, tem que encontrar um equilíbrio e de entender também que a brincadeira pode ser uma forma de meditação. Que meditação não é só sentar e respirar e fazer um exercício de concentração, mas de oferecer uma possibilidade de canalização dessa energia da infância para outros lugares, né? É claro que faz parte do trabalho da evangelização infantil esse auxílio para que as crianças comecem a compreender uma postura de conexão com Deus que a gente orienta, por exemplo, para fazer uma prece. Ninguém faz uma prece gritando, ninguém faz uma prece pulando, ninguém faz uma prece... Nós precisamos sentar, nós precisamos entrar em uma determinada organização corporal, numa determinada respiração para que a gente consiga ali. Mas de que a gente entenda que quando a gente trabalha com crianças, nesse objetivo também de não apenas direcioná-las para atividades muito adultas, é de entender como é que nós podemos, com o que elas têm como crianças, aproveitar esses recursos, né? Então, assim, eu acho que uma coisa que eu tenho orientado muito as professoras da escola que eu trabalho e que eu acho que cabe muito ao evangelizador espírita é brinque com seus evangelizandos. Você já parou para brincar com eles ou chega só quando chega na aula, vamos logo sentar, vamos organizar? Brinque com eles para vocês verem
o quanto eles vão começar a obedecer mais, o quanto eles vão começar a ouvir mais, porque a gente tem essa metodologia ainda muito arcaica de achar que o professor, que o evangelizador é o centro, que é o sol, e as crianças têm que transitar em torno dele. Vamos partir do oposto, né? Vamos partir das crianças, vamos oferecer possibilidades, talvez, de que depois da brincadeira, depois da corrida, depois da energia extravasada, a gente consegue sentar, a gente consegue respirar, a gente consegue relaxar, de não apenas partir dessa imposição sobre como deve ser uma postura dentro da evangelização. Eu acho que a gente pode ir por esse caminho. Sem dúvida, Oscar, que as suas colocações e a sua pergunta, ela é muito oportuna e se reveste de um caráter extremamente atual. Sim, e se esta geração nova, conforme orienta Kardec lá na Gênese, quando ele sinaliza as principais características da geração nova, falando do sentimento inato do bem, da propensão para as crenças espiritualistas, da inteligência e razão precoce, as questões ligadas também ao espectro autista, muitas crianças com diagnósticos de TDAH e outros transtornos agora trazidos pelo uso e pela exposição excessiva aos recursos tecnológicos. Tudo isso demanda uma formação contínua, que não é uma expressão nova. Nós sabemos, participamos de cursos extensivos, intensivos de formação de evangelizadores, mas é um momento, eu lembro aqui de Fernando Pessoa, através de um de seus heterônimos, quando ele nos fala da necessidade da desaprendizagem. Tem coisas que a gente precisa desaprender, e a desaprendizagem é uma nova aprendizagem, é um processo contínuo. Então, eu entendo que a meditação, que ainda não ganhou espaço no nosso movimento, como ela deveria ganhar, porque não se trata mais e tão somente de uma prática ou de práticas e técnicas oriundas das grandes tradições sagradas do Oriente e do passado. Hoje, ela está sendo estudada na academia, universidades europeias, americanas, brasileiras. A Unifesp tem lá mestrado, doutorado nessa área, com o nome de atenção plena. E a atenção plena é um dos itens do caminho óctuplo de Buda, mostrando para nós que existem vários degraus até se chegar ao que Enio falou, dessa postura mais estática ou mais silenciosa. Nós temos vários degraus, e um deles não exclui a ludicidade, a brincadeira, a percepção de coisas que estão no ambiente, de sons, de cores, de texturas. Tudo isso tira o nosso pensamento da aceleração, da velocidade ciclópica e nos traz para o aqui e agora. E até nós, espíritas, deveríamos parar um pouco para refletir, porque às vezes a gente está aqui passando o feed, 1 hora, 2 horas, e as leituras, embora possamos ler também, as leituras mais convencionais das obras físicas em segundo plano. Então nós espíritas também precisamos desacelerar, porque nessa aceleração a gente está perdendo muita coisa e estamos adoecendo. Eu fiquei muito contente quando mandei um Reels falando sobre meditação para uma companheira do estado do Amazonas, que foi presidente da Federação Espírita do Amazonas, Sandra. E a Sandra de César, aqui em várias casas espíritas, já tem cursos de meditação para os frequentadores. E não faltam referências em obras espíritas,
Leon Denis já fala disso há mais de um século. André Luiz, menos de um século, mas fala lá, Nos Domínios da Mediunidade, que os exercícios de meditação nos ajudam a distinguir pensamentos que são nossos e outros que não são. Carlos Torres Pastorino, pela mediunidade de Valdo, Impermanência e Imortalidade. Carlos Pastorino ficou muito conhecido pelo Minutos de Sabedoria, essa obra rica, né, que a gente abre assim e tem sempre uma mensagem boa. Joana de Ângeles, na série psicológica, traz uma metodologia para a gente meditar, um passo a passo. Se formos lá no livro Vida, Desafios e Soluções. Mas tem gente que acha que isso é perda de tempo. Talvez eu achasse há alguns anos também. Nossa, tanta gente passando fome, tanta criança para evangelizar, né? Tanta coisa para ficar parado, prestando atenção na respiração. Está lá no Livro dos Espíritos, Kardec perguntando, e eles respondem, aquele que passa o tempo inteiro. Mas ninguém está dizendo que a gente tem que ficar o dia inteiro. Quando estivermos na condição de espíritos puros, estaremos num estado permanente, um estado meditativo. Por hora a gente ainda precisa. E uma pessoa pode meditar lavando louça. E a louça vai ficar limpinha, viu? Pode meditar tomando banho. Pode meditar caminhando. Precisamos desconstruir, ressignificar o conceito de meditação. Então, sim, na evangelização infanto-juvenil, a meu ver, seria muito bem-vinda essa prática, numa casa espírita lá da Baixada, na cidade de Nilópolis. Talvez nem todo mundo conheça Nova Iguaçu, mas falou em Nilópolis, lembrou de quê, gente? De uma escola de samba chamada Beija-Flor de Nilópolis. Então lá uma casa espírita resolveu criar uma oficina. E os resultados foram formidáveis, Oscar, nessa oficina de meditação. Então deveríamos trazer isso mais para a prática. Pegando as palavras de Enio sobre vivência, eu também participei de campanhas do Quilo no meu tempo de juventude, de visita a pessoas asiladas, idosos, ainda existiam orfanatos, eu estava lá visitando orfanatos. E a prática da meditação, segundo o que as modernas pesquisas da neurociência, ou da chamada ciência contemplativa, indicam, é que a prática da meditação, ao contrário do que uma visão estereotipada recomenda, ou define, ou diz, elas nos ajudam a desenvolver a compaixão, a empatia e a compaixão. Ora, empatia e compaixão são rios que desaguam no imenso mar do que nós chamamos de caridade. Então, saber que eu vou me tornar mais compassivo e autocompassivo, mais empático, ao longo do tempo em que eu me permito meditar, isso é muito bem-vindo. Isso converge com o pensamento espírita. E lembrando de Kardec lá na Gênese, quando ele nos diz que o espiritismo caminharia junto com o progresso das diversas ciências. E se algo fosse dito ou demonstrado em contrário, que a própria doutrina se abriria para incorporar. Ela caminha com o progresso. E nem poderia ser diferente, são as leis divinas. Né? Na verdade, é o progresso que vai chegando às leis divinas. Então, é isso. Agora, para tanto, temos que investir tempo. Ninguém precisa deixar de ver o futebol. Eu em casa assisto futebol com meu filho mais novo, que é tricolor. Estivemos no Maracanã, na final, contra o time argentino. Estivemos lá torcendo. Dá para continuar assistindo uma boa novela, a série da Netflix. Dá para dormir o tempo que a gente quer dormir. E também
reservar espaço para meditar e virmos à casa espírita, sermos úteis, integrando os teus diferentes departamentos e suas diferentes atividades. É isso.